Oi, olá, tudo bem com vocês? Se for a primeira vez que você está vindo aqui, seja bem-vindo. Quer morar nessa casa? Então se inscreva, ativa as notificações, que é aquele sininho, e navegue aí por mais de 1000 vídeos sobre narcisismo. Se você chegou até aqui é porque você se interessa por esse tema, né? Na realidade, eu não falo sobre narcisismo, esse narcisismo popular que as pessoas falam por aí, né? Eu falo sobre distúrbio de personalidade narcisista, que é outra coisa, né? Porque tem muita gente falando sobre narcisismo de uma forma um tanto vulgar, né? Mas o narcisismo é uma coisa séria, é uma doença da personalidade da pessoa. Então vamos lá. Moradores da casa, meus fofos, meus lindos. Tá esperando, né? Aquele abraço bem apertado, aquele cheiro bem gostoso. Gente, muito obrigada por tudo, tá? Por tudo mesmo. Não é só por vocês virem aqui, é por vocês existirem, por vocês serem as pessoas maravilhosas que vocês são, para as pessoas que vocês conhecem, para a família de vocês, para todas as pessoas que vocês querem bem e que não querem também, porque a maioria que vem aqui são pessoas sensíveis, empatas, pessoas normais, né? Então vamos lá. Nosso tópico de hoje poderia se chamar, né? Como destruir um narcisista? Como reduzir a pó um narcisista? Como esmagar um narcisista? Gente, isso não existe, tá? Isso não existe. Existe muita gente por aí falando isso aí. Como destruir um narcisista? 5 passos para destruir um narcisista. Não sei quantos, 3 passos para destruir um narcisista. Gente, isso não existe. E eu vou dizer por quê, tá bom? Então, quando uma pessoa diz uma coisa dessa, essa pessoa está falando de uma pessoa difícil, está falando de uma pessoa abusiva, né? Porque normalmente as pessoas confundem pessoas abusivas com narcisista. E na realidade, gente, narcisismo é, como eu já falei, uma coisa muito séria, tá? Então, o narcisista é agressivo, destrutivo, tanto fisicamente como para você ter uma ideia do que é distúrbio de personalidade, psicopatia é um distúrbio da personalidade. Histriônico é um distúrbio de personalidade. Então, nós estamos falando de pessoas que têm um comportamento agressivo perigoso, né? Então, essa história de que 5 passos para destruir um narcisista, como fazer isso e aquilo com o narcisista. Se você estiver lidando com uma pessoa que foi diagnosticada por um profissional, ou você tem a mínima ideia de que essa pessoa sofre de distúrbio de personalidade narcisista, por favor, essas coisas que essas pessoas dizem aí não se aplica a narcisista. Narcisista tem uma personalidade destrutiva. Se deram para vocês entenderem? Psicopata, sociopata, histriônicos, dark tríade, dark tríade, sadismo. Essas pessoas que sofrem de sadismo, por favor, não brinca com essas pessoas. Sadismo é uma doença perigosa. A pessoa que sofre de sadismo é uma pessoa que gosta de ver a outra pessoa sofrer, que gosta de ver a pessoa sofrer. Isso é uma coisa extremamente perigosa, que pode levar a crime.
Imagina uma pessoa gostar de maltratar a outra, sentir prazer em fazer aquilo. Gostar de ver o outro sofrer, sentir prazer em fazer aquilo. Então, vocês não fiquem por aí ouvindo essas coisas para vir me perguntar. Eu estou aqui há mais de 4 anos falando para vocês o que é distúrbio de personalidade, como é a personalidade de uma pessoa que sofre desse distúrbio, que inclui vários outros, são 10 distúrbios de personalidade, entendeu? E essas pessoas, em algum momento, elas podem ficar extremamente agressivas. Pessoas com distúrbio de personalidade são pessoas que podem causar danos físicos, ceifar sua vida, pessoas violentas, né? Devem ser tratadas com habilidades de proteção. Ou ser tratada por pessoas que trabalham em órgãos oficiais de proteção à vida, como polícia, né? São pessoas treinadas para proteger a vida do cidadão. Então, vocês não vão por aí querer dar uma de James Bond ou de sei lá de quem, de Mulher Maravilha, tá? E querer ficar enfrentando uma pessoa que tem um distúrbio de personalidade que ele não controla. Não controla, tá bom? Então não fica por aí provocando não, porque vai sobrar para você. E a pessoa lá que deu o conselho tá isento de responsabilidade, tá bom? Porque a pessoa vai dizer assim, não, eu fiz um vídeo, eu não falei pessoalmente com essa pessoa. Se a pessoa pegou o meu vídeo e tomou como pessoal, isso não é problema meu. Então, essas pessoas que fazem esses vídeos, elas estão isentas de responsabilidade com o que você vai fazer, com o que elas falam e o que vai acontecer com você também, tá bom? Então, não caia nessa linguagem fútil e irresponsável de que você pode lidar de uma maneira não profissional com uma pessoa que tem um distúrbio de personalidade, gente. Essas pessoas podem causar danos físicos irreversíveis ou fatal. Distúrbio de personalidade, o que é isso? É o distúrbio do pensamento. A pessoa não controla o pensamento. E a pessoa sai por aí fazendo um monte de bobagem. Lembre, pessoas que têm distúrbio de personalidade não controlam o seu comportamento. Eles não controlam, eles não têm o poder de controlar o comportamento deles, a não ser que eles se tratem. E é uma coisa muito difícil, é você conseguir pegar uma pessoa que tem distúrbio de personalidade, porque eles vivem na sociedade como pessoas normais, tá bom? Eles estudam, eles trabalham, eles fazem sexo, eles comem, eles vão no sanitário, eles vão no banheiro, eles tomam banho, eles namoram, eles fazem tudo que uma pessoa normal faz. Mas em algum momento o distúrbio dele vai se apresentar e ele pode ferir gravemente uma pessoa. Seja verbalmente, seja fisicamente, ou seja, vicariamente. Você pode silenciar qualquer pessoa com assertividade, mas não uma pessoa que tem distúrbio de personalidade. Não uma pessoa fisicamente agressiva, como os alcoólatras, né? Tem alcoólatra que é extremamente agressivo, entendeu? Pessoas que não conseguem, pessoas que sofrem do distúrbio do humor, né? Para quem não sabe o que é distúrbio do humor, é gente que vive com raiva o tempo todo. Tem gente que tem raiva até da sombra deles. Isso é um distúrbio. É o distúrbio do humor. Então, essas pessoas, elas são extremamente agressivas, né? Eu conheci uma pessoa que era extremamente agressiva. Mas essa pessoa era extremamente agressiva. A esposa dava bom dia, ele mandava ela para o inferno.
logo cedo. Uma pessoa que ele dormiu junto. Então, assim, são casos e casos de exemplo que tem aí. Quem tem um alcoólatra na família sabe muito bem o que é um alcoólatra. Quem tem uma pessoa que usa droga sabe muito bem o que é uma pessoa que usa droga. Uma pessoa que usa droga, ela pode não ser uma pessoa que tem distúrbio de personalidade, mas ela é uma pessoa agressiva. Principalmente se ela tiver em abstinência. Um alcoólatra, ele pode se tornar agressivo se ele tiver em abstinência. Ou se a natureza dele já for realmente de uma pessoa agressiva. Então, pelo amor de Deus, vocês não ficam pegando esses exemplos de internet, disso, daquilo, para usar com pessoas que você não sabe qual é a reação. Porque o prejudicado será você. Como eu disse, vou repetir. Quando as pessoas fazem determinados vídeos irresponsáveis, elas estão isentas de responsabilidade, tá bom? Essas pessoas irresponsáveis que fazem vídeos irresponsáveis dizendo que você pode fazer isso e aquilo com um narcisista, são pessoas que fazem isso. Eu considero essas pessoas também narcisistas, porque elas fazem esses vídeos para ganhar dólares e ganhar aplausos e ganhar like, entendeu? E se tornar uma pessoa pública, famosa, etc, etc, etc. Ela não está pensando na sua segurança. Essa pessoa que faz esse tipo de vídeo, 5 passos para destruir um narcisista, 5... Gente, essa pessoa não está nem preocupada com o que vai acontecer. Com a informação que ela está dando, é uma informação irresponsável. Essa pessoa nunca pegou nenhum livro para estudar o que é distúrbio de personalidade. Pessoas abusivas, normalmente, aparentemente, têm comportamento normal. Então, eu vou dar aqui alguns conselhos a vocês, para ver se vocês, de uma vez por toda, aprendem a se proteger, tá bom? Então, recuse-se a atacar e a lutar contra pessoas abusivas. No caso que a gente se refere aqui, narcisista, psicopata, sociopata, tá bom? Então, se recuse a lutar ou contra-atacar essas pessoas. Elas não têm controle sobre suas reações, tá? Elas precisam de intensidade, caos, drama e um alvo como válvula de escape, assim também como as pessoas que sofrem de distúrbio de humor. Uma pessoa que sofre de raiva, de distúrbio de humor, essa pessoa precisa dar murro na parede, dar murro na cara de outra pessoa, sair por aí chutando, rebentando as coisas de dentro de casa, rebentando esposa, filhos, ou marido, ou vizinhos, ou namoradas, ou colegas de trabalho, quebrar as coisas. Essas pessoas que sofrem de problemas de humor, distúrbio do humor, elas fazem isso. Narcisista também. Quando estão com raiva. Então, gente, vocês não ficam por aí aceitando certo tipo de conselho. Então, evite lutar e contra-atacar uma pessoa que sofre de distúrbio de humor. Uma pessoa que sofre de narcisismo, tá bom? Porque essas pessoas, elas precisam de alguma válvula de escape para acalmar os seus demônios internos, para poder eles projetarem culpa em você, medo, vergonha, que estão profundamente enterrados essas emoções, esses sentimentos dentro deles. E eles querem botar para fora para jogar em cima de você. E dizer que é você que tem esse comportamento, que você provoca eles. Entende? Então, quando você se recusa a revidar uma pessoa agressiva, quando uma pessoa agressiva for para cima de você, discutindo, dizendo coisas,
Observe o olhar dessa pessoa. E você não vai reconhecer aquela pessoa que você ama, que você dorme junto, ou que é seu filho, ou que é sua mãe, ou que é seu pai. O olhar da pessoa é um olhar diferente. É um olhar estranho, frio, distante, perigoso. Eles projetam um lixo interno que eles têm, que não é porque eles querem ter, é porque eles são assim, gente. A gente tem que entender que na vida as coisas são como são, pronto. Eles são assim. Eles têm um lixo interno de coisas que eles precisam botar para fora para se sentirem bem. Então eles projetam tudo isso em cima de vocês. Por que que eles fazem isso? Porque eles não sabem lidar com isso. A gente passa anos e anos estudando para aprender a lidar com isso. Eles não sabem lidar com o que eles têm dentro deles, com essas reações que eles têm. Nós, quando estamos zangados, a gente sabe se autorregular. Quando a gente vê que está perdendo o controle, a gente para, a gente pensa, a gente respira, a gente sai andando, né? A gente pega a chave, bate a porta e sai andando, entende? Para poder, quando a gente se autorregula, a gente libera essa carga de emoção negativa, pesada, que normalmente está no nosso subconsciente. E qualquer coisa, qualquer gatilho dispara essa agressividade toda. Então, quando você se recusa a lutar ou contra-atacar, eles começam a perceber que não tem mais poder sobre você. Isso vai deixá-lo ou deixá-la mais furiosa ainda. Nada, absolutamente nada, deixa uma pessoa agressiva mais furiosa é ele ou ela não ser contra-atacado. Isso deixa eles com a interrogação. Tipo, por que eu não consigo mais irritar essa pessoa? Por que ela não pode me dar essa adrenalina que eu estou precisando? Porque quando você contra-ataca, eles entendem que eles têm poder sobre você, que eles estão te manipulando, que eles estão te controlando, né? Quando você não contra-ataca, essas pessoas se sentem impotentes. E isso vai deixar eles furiosos. Mas isso também vai diminuir o tom de agressividade com que eles tratam vocês ou vão para cima de vocês, porque eles sabem que não vai ter o efeito que eles precisam. Então eles vão lá para a rua, sei lá para onde, desabafar em outro lugar. Quando um narcisista, uma pessoa agressiva, for para cima de você, você tenta manter a calma para demonstrar que você não se importa com a agressividade deles ou delas. Então, principalmente o narcisista abusivo verbal, né? Aquela pessoa que gosta de ofender, difamar, humilhar, reduzir a pessoa com palavras. Então, eles vão ficar incomodados porque você não se importa mais com aquilo. Nem com a palavra, nem com as ações do comportamento deles. Quando você demonstra para um narcisista, uma pessoa agressiva, que as palavras não te influenciam mais, que a dinâmica de poder, de mentira, de fofoca, de intriga que eles fazem, porque eles são, né, intriguentos mesmo, chatos, abusados. Quando eles perceberem que isso não te incomoda mais, não te influencia mais, não tira mais você do controle também, tá? Que os conflitos, que as percepções disfuncionais deles não estão mais te incomodando, não te manipulam mais, não te controlam mais,
Quando você demonstra que você está totalmente indiferente àquilo que está acontecendo ao seu lado, eles se desesperam, porque eles começam a perceber que você está cuidando da sua vida. E que você não tem tempo mais para as toxicidades delas. Vocês estão escutando, né? Que você não dá mais crédito a eles ou a elas. Isso também vai deixá-los furiosos, porque eles percebem que você não tem mais curiosidade sobre o que eles dizem. Nem porque eles dizem, nem porque eles fazem. Que aquilo não te causa mais angústia, não te causa mais sofrimento. Claro que causa, né? Você tá ali se controlando para não entrar naquela vibe negativa. Quando o narcisista percebe que a sua reação é zero, que a sua oscilação de humor é zero, né? Que o efeito do que ele está fazendo é zero em você, eles vão perder a cabeça. Mas eles vão perder a cabeça pensando por que eles não conseguem mais irritá-lo ou nem irritá-la. Isso sim é uma maneira de você destruir, entre aspas, um narcisista, como dizem essas pessoas por aí irresponsáveis. Uma terceira coisa que você pode fazer para não entrar na vibe de um narcisista é de um narcisista abusivo, não um narcisista agressivo, tá, gente? Não um narcisista agressivo, um narcisista abusivo, uma pessoa abusiva, que é diferente de um narcisista patológico e diferente de uma pessoa agressiva, como drogados, alcoólatras e pessoas que têm problemas de humor. Quando uma pessoa abusiva tiver diminuindo você em público, na frente das outras pessoas, fazendo isso e aquilo que eles costumam realmente fazer, coloque eles na parede. Quando eles estiverem lá mentindo, dizendo isso, dizendo aquilo, a seu respeito, a respeito de outras pessoas, da sua família, como se diz assim, demonstrando um poder que ele não tem, então, coloca eles na parede, né? Repare as mentiras dele. Você não vai dizer que é mentira, né, gente? Isso é agressividade passiva. Você não vai dizer, você está mentindo. Não. Você diz assim, olha, isso que você está dizendo foi diferente, aconteceu diferente. Lembra? Tá? Você vai com jeito, né, gente? Porque se você for com agressividade, naquele momento, você também está sendo um narcisista ou uma narcisista, uma pessoa que está agindo com traços narcisistas naquele momento, tá? Então, vai com jeito. Você diz, olha, lembra, isso aconteceu assim, assim, assim. Claro que você está dizendo que a pessoa está mentindo, né? Mas só que tem forma da gente dizer isso, sem que a pessoa perceba. A pessoa só vai perceber tempo depois que você está chamando ela de mentirosa. Porque essas pessoas abusivas, elas são exageradas, elas são mentirosas, entendeu? As suas você tem que dizer a eles que as deficiências deles é de uma forma assertiva e não agressiva. Fazendo uma pergunta, tá? Você pode fazer uma pergunta. Você vai deixar a pessoa tonta, porque a pessoa não estava esperando aquela sua reação. Uma pergunta direta, assim, sobre a mentira que a pessoa está falando, né? Destacando a falha que tem naquela conversa que ele está tendo. Eles não vão poder responder legitimamente sem correr o risco de se expor
ou se envergonhar, então eles vão calar, tá bom? Quarta dica para pessoas abusivas: invalide os sentimentos delas, do jeito que eles fazem com vocês, exceto que você está falando a verdade. Você não está fazendo ou dizendo coisas deliberadamente enganosas, como eles fazem, coisas manipulativas, coisas de controle, coisas prejudiciais. Vocês não estão fazendo dessa forma. Quando você faz isso, você não está permitindo mais que ele lhe manipule, que explore emocionalmente as suas emoções, os seus sentimentos. Você deixa de entrar nos jogos mentirosos, manipulativos, controladores. Isso é um bom lembrete para aqueles narcisistas dramáticos, sabe? Aqueles que faz dramas, que eles são vítimas, que eles são uma pessoa que nada dá certo na vida, sabe? Aqueles que vivem se lamentando. Essas estratégias que eu estou falando aqui é ideal para essas pessoas. Para narcisista dramático, você dá a ele exatamente o que ele dá a você. Sabe o quê? O benefício da dúvida. Sabe por quê? Porque o narcisista dramático, tá? Ele deixa você com culpa. Você fica na dúvida assim, poxa, será que eu sou uma pessoa tão ruim assim? Poxa, eu acho, se ele tá dizendo, né, eu fiz realmente isso. Eu o magoei, eu o maltratei, eu o humilhei. Querida, querido, vocês estão esquecendo do que vocês passam na mão dessas pessoas? Então dá para ele ou ela a mesma coisa que eles dão a vocês. O benefício da dúvida. Sabe o que eles vão... Porque como eles são dramáticos, quando você fizer isso, quando você der para ele o que eles dão para vocês, quando vocês derem o benefício da dúvida a eles, normalmente eles colocam assim a mão aqui no peito, né? E dizem assim, eu não acredito que você está fazendo isso comigo. Ou então, quando você fala uma coisa bem assertiva, eles dizem assim, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Às vezes pessoas normais também falam, mas aí é outro detalhe, é outro assunto. Quando você trata um narcisista dramático com assertividade e devolve para ele tudo o que ele te dá, a mente dele vai explodir. De dúvida, claro. Porque não é isso que ele te dá, sempre ele te coloca na dúvida. Se faz de coitadinho ou coitadinha para você ficar ali paparicando e se deixando ser controlada, manipulada e algumas coisas mais. Bem, pessoas abusivas, elas não estão na nossa vida só romanticamente. Pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser um colega de trabalho, pode ser qualquer pessoa. Então, um pouco de desprezo e desdém não mata ninguém. Você está o tempo todo sendo desprezada e desdenhada, desprezado e desdenhado, então um pouco disso também não mata ninguém não, tá? Por quê? Porque eles fizeram isso com vocês e vocês não morreram. Essas pessoas abusivas, elas são mestres em arrebitar o nariz, né? Andam sempre com o nariz empinado para te provocar. Eles fazem isso injustificadamente, tá? Julgando, criticando, diminuindo as suas habilidades, tá? Eles podem ver você ganhar o prêmio Nobel. Eles vão dizer que você dormiu lá com o cara que escolhe, tá? Ou com a mulher lá. Ou com a equipe inteira que escolhe aquilo. Porque eles vão dizer que você não tem competência para ganhar um prêmio Nobel, tá? Gente, é muito difícil falar dessas pessoas. Precisa de um pouco de humor, né? Porque pra gente não se envenenar.
Só em falar deles, a gente já está se envenenando. Então, falar em veneno, quando você dá um pouco de desdém para eles, você está fazendo com que eles provem do seu próprio veneno. Isso, sabe como é o nome disso, dessa estratégia? É virar o jogo educadamente. Você já viu alguém sair ileso de uma briga em que dois estão gritando? Alguém vai ser machucado. Seja psicologicamente ou seja fisicamente. Você já viu duas pessoas atirando pedra uma na outra? Alguém vai ser machucado. Você já viu filmes de guerra? Muitas pessoas saem machucadas, porque é tiro para todo lado. Então, você pode matar educadamente uma pessoa no sentido psicológico, né, gente? Sendo educado, não entrando no jogo da pessoa. Se a pessoa quer se envenenar, quer tomar sua dose diária de veneno, deixa lá se envenenar com outra coisa, com você não. Quando você faz isso com um narcisista abusivo, narcisista dramático, não narcisista agressivo, eu vou ficar repetindo esse vídeo inteiro. Não brinque com pessoas agressivas, tá? Nem toda pessoa agressiva é abusiva. Nem toda pessoa abusiva é agressiva, tá? Então, isso aqui é para você lidar com pessoas abusivas. Quando você faz isso com eles, eles se retorcem, porque não estão conseguindo Sabe quando você pega uma toalha molhada, que você torce assim, retorce, que é para tirar toda a umidade, todo o líquido, toda a água? Então, eles vão se retorcerem assim, porque eles não estão entendendo o que é que está passando pela sua cabeça. Olha que delícia! A sexta técnica para você lidar com pessoas abusivas é você não levar a sério o que eles estão falando ou o que eles estão fazendo. Não leve a sério, tá bom? Pede licença, sai para dar uma volta. Tem alguns que vão querer que você ouça. Você senta e fica ali olhando para a pessoa. Mas aí usa aquela técnica. Lembra de um vídeo que eu fiz? Esse vídeo até tem muita visualização. A técnica da distração, que é usada na terapia CBT, né? A pessoa tá ali te infernizando e você tá fazendo ali uma lista de compra, né? Você tá olhando para a pessoa, mas você tá pensando, poxa, qual é o vestido agora, né? Por exemplo, que tá chegando o Natal. Poxa, que cor eu vou usar no Natal? O que é que eu vou fazer para ceia de Natal? Quem eu vou dar presente? Aí você começa a fazer a listinha de presente na sua mente, o que você vai servir no Natal, o que você vai vestir, como você vai ficar linda ou lindo, né? Na noite de Natal. Você deixa a pessoa lá, a pessoa tá lá te destruindo e você tá fazendo listinha na sua cabeça. Jane, mas eu não sei fazer isso. Aprenda, tá bom? Você tá aqui há 4 anos, eu gastando, tá? Meu dinheiro maravilhoso para comprar livros, para estudar. Para você dizer para mim que não consegue fazer isso? Se vire e aprenda, que eu estou aqui ensinando, tá bom? Para poder vocês conseguirem ter um pouco de paz. Vocês pensam que é fácil viver aqui onde eu vivo? Não é não. Então eu tenho também que usar as minhas técnicas, as mesmas técnicas que eu ensino a vocês, eu uso, tá bom? Quando necessário, claro. Eu não tenho um narcisista na minha vida, graças a Deus, e nem vou ter, porque Deus é pai, tá? E ele me ama. Mas nem sempre o narcisista está dentro de casa, né? O narcisista às vezes está do nosso lado, às vezes está próximo da gente, está em vários lugares, né? Tá no trabalho, tá em tudo quanto é canto, né, gente? Então não leve eles a sério. Ignore as histórias grandiosas. Ignore as ameaças que eles estão falando. Ignorar, entre aspas, né, gente?
Você ignora para ele, mas não ignora para você, porque você sabe que aquela pessoa é capaz de fazer qualquer coisa, a pessoa é abusiva. Eles falam das virtudes deles, né? Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí você, sabe, começa a fazer listinha na sua cabeça. Ou então você faz assim, que a pessoa tá falando assim, sei. Sabe, começa a responder com monossílabos. Mas isso, gente, só se faz com uma pessoa abusiva. Não é educado você ficar respondendo uma pessoa, se você se considera normal, né? A não ser que você seja uma pessoa abusiva também. Não é educado uma pessoa normal tá falando com outra pessoa normal, falando em monossílabo. Isso é grosseria, tá? Isso é ser uma pessoa rude. Nós estamos falando aqui em você lidar com pessoas abusivas, tá? Isso não se aplica a uma pessoa normal. Ou então você faz uma cara de uma pessoa. Sabe quando você diz assim, sério? Você tá falando sério? Você sabe fazer essa cara sem falar a frase? Então faz, né? Olha para a pessoa ali, como se você estivesse perguntando: é sério isso que você está dizendo? Se você treinar na frente do espelho, você aprende a fazer isso só com o olhar, só com a expressão. Narcisistas, abusivos, pessoas dramáticas, elas são manipuladoras e controladoras, mas no fundo, no fundo, no fundo, elas são frágeis igual um cristal. Pode quebrar com qualquer coisa, tá? Quando eles vêm para cima da gente, eles vêm igual um vidro blindado, tá? Para destruir, seja psicologicamente ou de outra forma. Mas eles são um cristal. Qualquer coisa quebra, tá bom? Eles se sentem como um rei e uma rainha quando você diz para eles o que eles querem ouvir. Isso dá uma massagem. Todo mundo, né, gente? Olha só. Existem coisas no comportamento de uma pessoa doente que existem também no comportamento de uma pessoa normal. Por exemplo, quem é que não gosta de ser elogiado? Quem é que não gosta de ser ouvido? Quem é que não gosta de saber que a pessoa gosta de escutar? Né? Pessoas normais. Mas pessoas que têm comportamento normais, queridos e queridas. Que não vão te machucar, que não vão te humilhar, que não vão te difamar, tá? Que não vão prejudicar sua família, que não vai te fazer nenhum tipo de mal. Então, tem o mesmo comportamento, mas de forma diferente, age de forma diferente. Enquanto que essas pessoas que têm esses problemas de aceitação, problema de autoestima, problema de raiva, problema disso, problema daquilo, essas pessoas, o comportamento deles é um comportamento doentio, é um comportamento que machuca, é um comportamento que humilha, como todas as coisas que eu falo para vocês. Quando você diz uma pessoa abusiva o que ela precisa ouvir e não o que ela quer ouvir, é a mesma coisa de você dar um tiro no terceiro olho. Você atinge o alvo em cheio. Que a verdade dura e fria, ninguém quer ouvir, nem quem é normal. Imagine quem tem problema. Olhe por trás deles, quando eles estiverem enchendo a sua paciência, e mostre para eles o quanto eles são plexiglass, tá? Vocês não imaginam quão irado eles vão se sentir, porque eles vão se sentir inadequados e inferiores. Quando eles descobrem que você descobriu a fragilidade deles. A fragilidade do ego deles. E quão frágil e falso
é o senso do self, o senso deles, né? Do eu deles. A fachada desmorona e aí é o fim do jogo para eles. Oitava estratégia: restrinja o contato. Não responda textos, não responda e-mail, não bloqueia do seu telefone, das suas redes sociais. Difícil fazer isso, né? É difícil com pessoas normais, mas não com pessoas doentes, tá, gente? Pessoas doentes, você tem que realmente fazer isso. Você entra num silêncio absoluto, que a pessoa fica desesperada, querendo saber se você tá vivo ou viva, né? Se você tá vivo ou viva. Mas aí você finge que está em um mosteiro, fazendo votos, ou que você foi para um convento, né? Se você for mulher, você foi para um convento, se você for homem, foi para um mosteiro. Porque quando você faz isso, você silencia, você se afasta da vida dessa pessoa, você para de alimentar aquela personalidade abusiva. Você não está dando alimento para essa pessoa. Vai embora para sempre. Deixe claro também que isso não é uma negociação. Também não é um jogo de videogame que você dá pausa. Isso é um afastamento total e para sempre. Em todos os níveis, é uma ambivalência completa. Deixe claro que você está de luto dele ou dela. Luto é para sempre, né, gente? O que isso quer dizer? Nenhum contato. Contato zero. Mais uma vez eu vou deixar claro. Essas técnicas são para pessoas abusivas, mas não agressivas. Pessoas agressivas, não tente fazer absolutamente nada para você não ser machucado ou machucada. Pessoas agressivas, existem profissionais para lidar com elas. Normalmente são policiais, né? E um bom tratamento psiquiátrico para acalmar as químicas do cérebro dessa pessoa que está tudo desregulada. E quando a pessoa não se autorregula, precisa tomar remédio. Isso vale para qualquer pessoa. Você tem uma doença, você tenta curar em casa, né? Não dá certo, você vai para um hospital, para um médico, para um posto de saúde. Não tente. Lembra daquela citação que eu falei no vídeo passado? Não procure anjos onde os demônios residem. Infelizmente, gente, é assim. Você não pode ficar lidando com pessoas que têm problemas, distúrbio de personalidade, com pessoas que têm problemas de humor, com pessoas que têm problema disso, daquilo, como se fosse uma pessoa normal. A pessoa discute com você, você discute. A pessoa levanta a voz para você, você levanta a voz também. Você só vai arranjar um big problema e ficar doente. Ou colocar sua vida, a vida dos seus filhos em risco. Não faça isso. Pessoas doentes são pessoas doentes. Pessoas doentes mentais são pessoas que em algum momento podem machucar sério a outra. Tá entendendo o que eu estou falando? Então é isso.
Um beijo e um cheiro bem gostoso no coração, tá bom? Tchau, se cuida.